recebeu essa revelação. Ele estava na ilha de Patmos, aprisionado, porque o mundo já não suportava mais ver o apóstolo João. O mundo na terra não conseguia mais suportar a glória de Deus na vida daquele homem. Então pegaram João e levaram para um lugar isolado, porque tentaram matar de várias formas, tentaram armar várias armadilhas para tentar parar o servo de Deus, mas não conseguiram. Quantas armadilhas tem tentado armar o adversário para tentar te parar, mas o Todo-Poderoso tem lutado pela sua vida. Eles tentaram de tudo para tentar parar, mas eles não sabiam do grande mistério a qual Deus tinha revelado para a vida de João. O adversário pode olhar para mim, pode olhar para você, mas ele não consegue contemplar aquilo que Deus tem reservado para a vida de cada um aqui presente. Ah, irmão, você está falando isso a respeito das coisas materiais, dos meus dons que eu estou pedindo. Pode ser a respeito de tudo, mas o mais importante é você estar percebido naquilo que Deus tem preparado para você lá em cima, lá na glória. É o que Ele tem reservado para nós. É o que está lá em cima, na glória. Isso que nós devemos nos preocupar. E João, depois de ter sofrido tantas essas coisas, lançaram na ilha de Patmos. E o homem falou: acabou. Ele não sai mais dali. Dali não sai mais nada. Está isolado no meio do oceano, não tem como sair de lá, já está velho, nem se quisesse ia conseguir nadar mesmo, não dá para nadar, o mar é revolto, não dá para fugir daqui. Mas quem falou que servo de Deus, para dar a volta, para ir em algum lugar, precisa de entrar no barco? Servo de Deus, quando ele quer ir lá no outro lado do planeta, ele dobra o joelho aqui, ó, e fala: Jesus, abençoa meu parente que está lá do outro lado do planeta, abençoa ele lá, ele precisa de um livramento agora, abençoa ele lá. E o anjo vai lá, e você vai em espírito, e Deus corta o laço, quebra a lança e queima os carros no fogo. Aleluia, Deus! João vivia ligado no trono, ele estava lá na ilha lá. E você acha que ele estava lá assim, se lamentando, agora eu vou morrer, velho numa ilha? Não, ele continuava ali, servo de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Ele estava tão cheio que de repente houve um estrondo, houve uma voz por detrás dele e falou: olha só, o que você vê, escreve. E aí, o homem não falou que tinha acabado e achava que tudo tinha dado errado, para aquele homem não tinha mais jeito. Aí aparece o Todo-Poderoso e fala: escreve o que eu estou mandando, escreve essa carta em direção às 7 igrejas da Ásia, porque eu contemplo a todos com meus olhos como chama de fogo. E aí entramos nesse texto que diz aqui, ó: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e poste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu achasses mentiroso. Ali, dentro dessa igreja, havia um grupo de pessoas que não concordavam com a mentira, não concordavam com o engano, não concordavam com nada que esse mundo diz que é normal. E Jesus vai e fala, continua falando, e dizendo: então
trabalhaste pelo meu nome, não negaste. Tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ele disse: vocês têm falado contra a verdade, têm falado contra a mentira, pregado a verdade, mas vocês já foram melhor. É isso que está dizendo. Já foram melhor. O primeiro amor é melhor. O primeiro amor para todos nós, quem já namorou já sabe. Uma telefonema é 2 horas de telefone, é pouco. Então, a mesma coisa para todo mundo. O primeiro amor, Jesus falou assim: eu só sinto saudade de quando era no começo. É como Jesus estivesse falando para eu só sinto saudade como era no princípio antes. Como você me buscava, como você chorava aos meus pés, como eu te respondia de maneira sobrenatural. A hora que você falava, acontecia na hora. É isso que eu sinto saudade. É isso que eu sinto saudade. Era que Jesus estava tentando dizer. Aí ele diz: lembra-te, pois, onde caíste, e te arrependa, senão venho contra ti. A palavra é fazer. Lembra-te onde caíste, o que te fez parar de buscar. Está cortando já, mas eu também já estou vendo você está hoje. O que te fez parar de buscar do jeito que você buscava? O que te fez tirar a sua atenção para que você não buscasse do jeito que você buscava antes? O que deixou você paralisado, olhando para trás, igual a mulher de Ló? Esse é o agora. Não é tempo de se deixar paralisar pelas coisas desse mundo, porque o fim vem sobre os 4 ventos da terra. O fim vem, não demora. Ele disse: eis que cedo vem. Ele não vai demorar. E o que nós temos que fazer para melhorar? A primeira parte é voltar para o primeiro amor. Mas eu não consigo, o que eu fazia antes é tão difícil fazer agora, que agora eu tenho isso, eu sou aquilo, eu tenho isso aqui. Vai se esforçando. Vai se esforçando, porque quem dá força, ele vai renovar a força àquele que não tem nenhum vigor. Ele te toma pela mão direita e te diz: levanta, esforça-te e tem de bom ânimo. Porque verdadeiramente há momentos que o crente vai querer parar. Mas não é porque ele quer parar, é porque os inimigos se levantam contra ele. Ah, Senhor, se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, Israel que o diga. Quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos, por causa da fúria do adversário. A fúria pode ser grande, mas não é maior do que aquele que te guarda. O guarda de Israel é maior. Aleluia! Tendes, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, que eu também aborreço. Essa aqui que é a parte interessante também. Jesus olhou naquela igreja e viu que tinha uma qualidade a qual ele também não gostava muito. Aquela igreja abominava e não gostava das obras dos nicolaítas. E o que os nicolaítas faziam? Eles queriam
Os nicolaítas queriam lançavam mentira no meio da igreja. Tem, porém, contra ti, deixar seu primeiro amor, e mais espalhar ensino contra a verdade do Evangelho. Ou seja, eles pegavam e espalhavam mentira no meio da congregação. Espalhavam mentira no meio da congregação. E isso aborrecia a Deus. Eram as obras dos nicolaítas. E também, verdade do Evangelho para corromper o quê? Enquanto um trabalha para edificar, aí vem um semeando a semente do engano, e isso aborrece a Deus. O que isso serve para nós, como igreja? Ficar percebido, ter o discernimento, perguntar a Deus, não deixar que qualquer coisinha venha afetar, porque uma palavra errada pode botar uma pessoa lá fora e ela não voltar mais. A semente do engano. Se Deus falou, falou. Se Deus não falou, não falou. Mas na frente ainda tem mais. Porque, amados, nós temos que pregar a verdade, viver a verdade, porque Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não dá para chegar no céu sem ter verdade. Não adianta tentar agradar um e agradar outro. Ninguém pode servir a Deus, dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon. Ou serve a Deus, ou serve ao diabo. Não adianta, desceu agora, não posso falar nada, fazer nada. Não dá para servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a Baal. Deus coloca dois caminhos diante de ti. Qual você vai escolher? A bênção ou a maldição? Escolhe. Descendo tudo agora, eu não posso fazer nada. Também fui escolhido para estar aqui. Também fui chamado para poder estar aqui hoje. Aleluia. Também fui escolhido por Deus para poder estar aqui hoje, ministrando a palavra, e também estou recebendo junto com os irmãos também. A palavra está descendo fresquinha. Quem puder beber, beba. Quem quiser beber, é de graça, não precisa pagar não. Essa vem do trono, está descendo agora. Aí vamos passar. Ainda diz aqui, ó, você vê, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a recompensa para quem passar por tudo isso? Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É isso que Deus tem preparado. Aleluia. Essa que tem que ser a nossa inspiração. É esse que tem que ser o nosso alvo. É esse que tem que ser o nosso foco. A salvação, o céu, a coroa, o galardão. Mas o galardão só vem no caminhar, no trabalhar. Você não vai nem saber as recompensas que você vai receber. Quem faz por amor, quem faz por dedicação, quem faz assim porque ama fazer a obra do Senhor, quando chegar lá em cima, vai falar: Jesus, por que eu recebi? Você me deu essa pedra aqui? Por que você me deu essa coroa? Ele falou assim: você não sabe, mas é aquela coisa que você fez que me agradou. É aquela coisa que você fez, que você renunciou lá atrás e venceu. Por isso que você recebeu esse galardão, essa recompensa. Deus tem recompensa para todos, mas nós não podemos esperar a recompensa só neste mundo.
Não preciso nem falar, todo mundo aqui já passou pelo vale da sombra e da morte. Todo mundo, eu vou falar assim porque o irmão já entende a mensagem, já sabe qual é. Todo mundo já passou pelo vale da sombra da morte, não adianta. Passou. Quem está aqui, que é servo de Deus, já passou. Entende que Deus está falando nessa noite, que senão Ele não ia me trazer aqui para poder falar. Que você entende. Vamos ver a segunda igreja. Segunda carta da igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja que está em Esmirna. Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Viu? O primeiro e o último. Jesus, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Não adianta. Desde o versículo bíblico diz: Cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Ele sabe tudo, amado. Para Deus, no passado, presente e futuro, Ele sabe tudo. Tem só Deus. Por isso que Ele fala: eu sou o alfa e o ômega. O tempo, para Ele, não é nada. Por isso que Ele vai falar aqui: um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Para Ele não faz diferença o tempo e os dias, não. Aleluia. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é todo poderoso. Aleluia, Deus. E Ele disse: todo poder foi me dado no céu, na terra e debaixo da terra. Tem algum problema que Ele pode resolver para a sua vida? Com todo esse poder? Tem algum problema que Ele não possa? Verdade. Ele pode resolver qualquer problema. É verdade. Agora me veio aqui na mente. Quando a pessoa vai casar, o pastor fala, né? O pastor fala: ó, é na saúde, é na doença, né? Até que a morte os separe. Isso aqui veio agora, eu não estou nem preocupado. Você acha que Ele ia pedir uma coisa para nós? E Ele não ia fazer? Ele está convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Aleluia, Deus! Ele não ia falar uma coisa dessa, fazer um voto, você é a noiva, e você não vai cumprir, não. Ele está do seu lado, amado. Ele está do seu lado, amado. Ele está contigo. Mas para que essa palavra? Mas a palavra do Senhor fala que Ele corrige aquele que Ele ama. Então essa palavra vai poder nos colocar de novo no caminho que Ele quer. Todo mundo, amado. Todo mundo, cada dia, tem que se chegar mais a Deus. A chegar-vos a mim, e eu chegarei a vós. 10 minutos de oração. 20 minutos de oração. Aí você vai indo. Vai indo. Entendeu? Quanto mais você se achegar a Deus, mais Deus vai chegar em você. Vai chegar um momento que você vai estar tão pertinho dele que Ele vai se revelar. Aí Ele abre o leque dos mistérios aí, qual vocês veem acontecer. Aí Ele te mostra coisas igual mostrou João. Aí Ele mostra coisas igual mostrou Ezequiel. Aí Ele mostra coisas igual mostrou Daniel. Aí Ele começa a te dar interpretações. Aí Ele começa a te dar discernimento. Aí Ele começa a te dar aquilo que você tanto almeja e pede a Ele. Mas lembra, quando Ele te der, é dele. Você só é o vaso. Você é só o vaso, eu sou só o vaso. O dom é dele. A honra é dele. A glória é dele. O louvor é dele. A adoração a Ele. Tudo é para Ele. Toda a terra
Toda a terra glorifica o nome do Senhor. Toda, sem exceção. Animais, árvores, vento, tudo. Por que nós não vamos dar glória a Deus? Temos que glorificar, agradecer a Deus. Agradecer pelo pão. Jesus, qual foi a vez? Agora fala, se está rindo é porque tem gente que não agradece a Deus. Deus não gosta de pessoa ingrata. Tem que agradecer, amado. Toda vez que Jesus pegava uma refeição, ele levantava e dava graça. Toda vez que Jesus, pode pegar no versículo aí, se tiver um versículo que, na Bíblia, que Jesus foi se alimentar e não deu graça, você me mostra que eu não sei cantar, não. Seja grata a Deus por aquilo que você tem. Temos de ser grato, porque ingratidão Deus não gosta. Você vai se conformar com a situação? Não, você vai entregar na mão de Deus, pedir para Deus fazer a vontade dele. Pai, eu sei que o cálice está ali para me beber. Se possível for, ele nasceu para isso. Veio ao mundo para isso. Mas a parte humana dele precisou de falar: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas se não for possível, cumpra com a tua vontade. Aqui está uma das maiores dificuldades do servo de Deus. E agora eu entendi que é a renúncia. A renunciar a nossa vontade e deixar Deus fazer aquilo que quer e do jeito que Ele quer. Aleluia, Deus! Porque do jeito de Deus é bem melhor. Do jeito de Deus é bem melhor. Pode parecer meio louco na hora, pode parecer meio maluco na hora, mas do jeito de Deus é melhor. Jesus vai lá, cospe na terra, faz dor, passa no olho. Quem hoje vai deixar uma pessoa fazer isso? Ninguém. Mas Jesus vai lá e faz. Tudo que Jesus faz tem um propósito. Mesmo que eu e você não venhamos entender aqui, lá em cima nós vamos entender. Essa mensagem é preço, amado. Essa mensagem é do trono de Deus para a nossa vida. Eu estou me alimentando da palavra do Senhor. Quem quiser pegar o seu pedacinho de pão, ele é especialista em multiplicar pão. Se quem quiser pegar o seu pedacinho, pega. É de graça. Eu sei as tuas obras e as suas tribulações e a tua pobreza, mas tu és rico. Aí, ó, viu? Tu és rico. O servo de Deus está persistindo, buscando a Deus, levando a palavra, gemendo e chorando. Ele é rico. Por que ele é rico? Porque a riqueza dele não está no cartão de crédito. A riqueza dele não está lá no banco. A riqueza dele está escondida lá no céu. A riqueza dele está escondida onde ladrão não entra. Não pode roubar, não pode cavar, não vai. Lá não entra, lá não vai roubar, porque o ladrão lá não vai entrar. Por isso que muitas vezes ele fala, ele vai falar na frente, se der tempo a gente entra na fala. Então, e a blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada tens das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará ao homem na prisão, para que seja tentado de tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui que me chama a atenção é
Esse aqui também, ó. As blasfêmias dos fariseus, dos judeus, mas são sinagoga de Satanás. Tem pessoas que entram no meio de um culto desse, parece servo de Deus, mas ele entra para poder trabalhar o culto. E os líderes, os espirituais da igreja têm que estar ligados para identificar o vírus, porque o vírus não pode entrar no corpo, para não contaminar. Aqui, ó, sinagoga de Satanás. Fala que é judeu, mas não é judeu. Fala que é crente, mas não é crente. Fala que é do mistério, que é do mal, mas não é nada. Tem que estar percebido para poder identificar o raio X de Jeová. Para falar com Deus. E aí, Jesus, é o Senhor que está falando ou não é conversa piada? Isso é fogo mesmo ou é fogo de palha? É o Senhor que está movendo as águas ou é outra coisa? Porque eles, nas igrejas, é fácil. Passa muita gente nas igrejas aí afora pregando. Passa, entrega tudo, aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Não aconteceu nada do que foi falado. Não aconteceu nada. Então para quem falou? Foi Deus que falou? Quando Deus fala, Ele vai reforçando. Quando Ele vê que você vai enfraquecendo, Ele vai te levar. Lembra daquela promessa que eu te fiz. Eu te renovo. Está de pé ainda, hein? Não esqueci de você não, hein? Aí Ele vai lá e te reforça. Aí Ele vai lá e te dar uma força. Ele fala, ó, não desanima não, vai chegar. Fica firme, ser forte, ser corajoso. Quem está entendendo o que Deus está falando? Amém. Amém. Glória a Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Agora sim, agora é forte. E aí, quem está preparado para correr pelo Evangelho? Quero ver quem vai levantar a mão. Aleluia, Quem está preparado? Na hora de botar a arma na cabeça e falar, nega Jesus ou morre agora. Hã? É na hora que a gente sabe, porque Pedro falou que ia, pois aí negou 3 vezes. É essas tribulações que vem capacitando a sua vida para você chegar no momento de ser cerrado ao meio, ser lançado nas covas dos leões, de ser ameaçado e lançado na fornalha de fogo ardente. Falar nada. Nós não vamos dobrar o joelho à sua imagem, ó rei. Nem vamos adorar o seu Deus. Porque se o meu Deus quiser, olha só, se o meu Deus quiser, pode confiar na vida, Ele nos livrará das suas mãos, ó rei, daquela fornalha. Está descendo da hora, é isso aí. É ter coragem. Deus, quando fala que quer chamar a pessoa com autoridade e ousadia, Ele não vai, não é brincadeira, ousadia de fogo de palha, não. É ousadia para botar o dedo na cara mesmo e falar. Falar mesmo assim, ó. Você vai morrer hoje, que é hoje, tem na Bíblia, é referência. Você vai morrer hoje, ó. Você vai morrer hoje. Tu morrerás e não viverás. O profeta tem que ter convicção que Deus está falando. Tem que ter convicção, porque a hora que Deus, que ele virou as costas, voltou, Deus falou, volta lá. Olha a ligação. Aí ele podia questionar, mas não, cara, quem fala que ela morreu? Vou voltar a falar, eu desmenti, que eu vou passar muito dinheiro. Não, ó, rei, ó, Deus já ouviu sua oração, a gente vai acrescentar mais 15 anos. Deus é de palavra. Fez um monte de besteira depois, mas aos 15 anos, a promessa dele, tudo que ele promete, ele
crente, ele cumpre a palavra dele. Está descendo tudo agora, eu nem ligo, rapaz. Se quiser, eu nem ligo. Está fresquinho aqui, ó. Está recebendo do céu, está tudo cozinhado. A mesma lapada que está indo para aí, está vindo para cá também. Quem dá glória, quem tem glória, dá glória. Dá glória que é a hora, dá glória, foi falado aí, ó. Tem que dar glória no momento bom, na hora que o negócio começa a esquentar, dá glória agora. Mas a glória ainda tem que ser para mim, não, para Deus. Você tem que dar glória dentro de você mesmo. Glória a Deus, Deus está falando. Glória a Deus, Deus está me enxergando. Glória a Deus, Deus entende meu problema. Glória a Deus, Ele me conhece. Então é isso. Aleluia, Deus! Ele conhece a cada um que está aqui nessa noite. E você não veio em vão. Aleluia! Ninguém veio aqui em vão. Eu não vim em vão. O pastor Paulo não veio em vão. Os irmãos não vieram em vão. É necessário, amados, estarmos. A pessoa fala, como bom como é que os irmãos vivam em união. É bom mesmo. Ou é só bom só na vida, na hora de ler daqui do auditório e depois, rapa fora. Sabe aquele irmão, é meu irmão, mas sai de mim. Vem não, Paulo, vocês são irmãos só da igreja, aqui não, hein? É isso, quando Deus fala isso, quer dizer o quê? Para nós temos que mudar o nosso caráter, nós mesmos, nós não sermos hipócritas. Se tem alguma coisa, a vida agora, não posso fazer nada. Se alguém tem alguma coisa contra o seu irmão, vá até ele, fala com ele. Irmão, o senhor me magoou com aquela palavra. Você me magoou. Eu não gostei do que você falou. Fala com ele. Aí o irmão vai ficar assim. Me perdoa. Agora se o irmão não te perdoar, pelo menos você fez a sua parte. Ora por ele. É forte isso aí. Está vindo tudo agora, mas então Deus está falando com a igreja. Eu não sei o que está acontecendo aqui no mistério, não sei nada, mas o Todo-Poderoso, que tem os olhos como chama de fogo, Ele contempla cada um que está aqui nessa noite e conhece a vida de cada um, a mente e intenção do coração de cada um. Aleluia, Deus! O Padre agora do Senhor teu nome. Glória a Deus! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ao dano da segunda morte. Estamos. Vamos para a terceira. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada de dois gumes. Eu sei as tuas obras e habitas onde habitas, que é o trono de Satanás. Retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que se atribuem, que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensina a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício, da idolatria e da prostituição. Assim também os que se seguem a doutrina, novamente, dos nicolaítas, a qual eu o aborreço. Olha o que tinha lá: idolatria, sacrifício a outros ídolos, idolatria,
sacrifício da idolatria e prostituir-se, ou seja, prostituição. Prostituição. Naquela igreja estava passando isso. E Deus estava de olho, ó. Mas há poucas coisas que eu tenho contra ti. Aqueles que ensinam Balaão, a doutrina de doutrina, que seguia a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? Ensinar os outros inimigos como se infiltrar no meio da igreja, como se infiltrar no meio do povo de Deus e semear o pecado, o engano, a contenda, para destruir o corpo, para destruir a igreja. Pede a Deus, mas quem está na direção de Deus, para não deixar essa raça de víbora entrar na igreja, não. Porque se entrar na porta, fica lá mesmo agarrado lá. Porque nas outras igrejas todas eles tinham a sinagoga de Satanás, vou falar, trono de Satanás, sinagoga de Satanás. Porque eles se infiltram se a pessoa não estiver ligada em Deus. É só continuar pedindo a Deus que Deus vai mostrar. Eu sei as suas obras, né? Mas as poucas coisas que tenho contra ti. Então, isso mesmo. A quarta agora. Quarta carta à igreja de Tiatira. O anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, os teus serviços, a sua fé e a tua paciência, e que tuas últimas obras mais do que as primeiras, mas contra ti toleraste, mas tenho contra ti o toleraste a mulher Jezabel, a mulher que se diz profetiza e ensina engano aos meus servos. Jezabel, 2 vezes está na Bíblia. Tem que tomar cuidado. O espírito do engano dentro da igreja, o espírito de Jezabel dentro da igreja, tentando derrubar os servos fiéis do Senhor, tentando derrubar os servos e as servas do Senhor, seja jovem, seja casado, não importa. Aqui fala que ela ensinava eles a comerem dos sacrifícios e da prostituição, entendeu? Do engano aos meus servos, para que prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. Ou seja, tem probleminha não, pode se prostituir, não tem probleminha não, pode fazer o que o mundo faz. E Deus falou severamente contra essa Jezabel, que igual foi com a outra. Falou que, dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei uma cama sobre os que adulteram com ela, e viram grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Deus ainda tratar com todo mundo naquela igreja. Quem tivesse ido na pilha de, como dizer assim no linguagem popular, indo na ideia daquela profetisa, falsa profeta, ia se dar mal, porque Deus ia colocar de cama. Falou, está aqui, depois você confere a sua. Não dá ouvido ao falso, à profecia, não, amados. Não dá ouvido a qualquer coisa, não. Faz prova com Deus. Tem que aprender. Faz prova com Deus. Como vai ter intimidade com Deus? Busca a Deus. Porque aí você vai ter o discernimento quando alguém for entregar alguma coisa para você e ver se é de Deus ou não. Porque eu já vi por aí
Passa batido se não tiver discernimento. Então, amados, é tempo de vigilância na igreja. É uma palavra de despertamento, onde as pessoas ficam vibradas, paradas, ninguém pula, ninguém roda, ninguém rodopeia. Porque a palavra é uma palavra direta de Deus para confrontar a nossa vida. Porque os dias do relógio não param. O relógio não para. E cada vez que aquele relógio para assim, está perto a vida do Senhor. Está perto a vida do Senhor. Se nós estamos preparados para se Jesus voltar agora, será que nós todos estamos bem espiritualmente, do jeito que Deus quer? Porventura, quando o Senhor voltar, achará fé na terra? Será que nós estamos com essa fé toda para poder subir no arrebatamento? Então, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, Deus está pedindo fidelidade. Quinto anjo, e a quinta carta à igreja. O anjo da igreja que está em Sardes, isso diz que tem os 7 Espíritos de Deus e os 7 estrelas. Eu sei as suas obras, que tem nomes, está vivo, mas está morto. Ser vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque senão achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda e arrepende-se. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberá a hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes e andarão comigo de branco, porque são dignas disso. Amém? Temos que estar com nossas vestes brancas diante de Deus. As vestes lavadas no sangue do Cordeiro, que morreu na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos estar aqui ouvindo a palavra dele. Se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, não saia daqui sem fazer esses compromissos. Se tiver alguém aqui que se afastou do Evangelho por algum motivo, volte para o Senhor. Ele vai te capacitar nessa noite. Ele vai te dar a força que você precisa para poder prosseguir. Ele vai fazer com você como ele fez com Elias. Dar um pão para andar 40 dias. Dar um alimento para você ir mais longe. Dar alimento para você caminhar mais um pouco. É isso que Deus tem feito nessa noite. Este alimento é para a gente caminhar mais um pouco. É para nós meditarmos quando chegar na nossa casa. É para essa palavra ficar falando, gritando no nosso coração. Para nós escolhermos a qual Deus nós vamos seguir. Se é o Deus ou ao mundo. Igreja tem muita, irmãos. Igrejas tem muitos, em cada esquina tem um lado do outro, um lado do outro. Mas você não pode esquecer que você é a igreja verdadeira de Deus. Deus, ele habita em você. Deus não habita em tendas, nem em templo feito por mãos. Mas ele habita no templo que foi feito pelas próprias mãos dele, que somos nós. Ele nos moldou para a sua glória. E há de chegar o dia, em breve virá, o nosso Senhor Jesus,
edificar a sua igreja. Eu li alguns versículos, não deu para entrar nas 7 igrejas, todos. Mas todas as igrejas que você lê, elas se encaixam e entram dentro de uma só. Ela se forma a igreja de hoje. Tem todos os problemas, mas também tem todas as qualidades. Há uma necessidade muito grande de todos nós estarmos apercebidos para ajudar a obra de Deus na terra, porque as verdadeiras obras de Deus estão escassas. Heresia, não tem só você olhar atrás, é só comércio, é só comércio, não se preocupam mais com almas. Antigamente era almas o tempo todo, almas, batido com o Espírito Santo, era o tempo todo isso. Vamos orar aqui, quem não é batizado com o Espírito Santo, vem cá para frente aqui, a igreja pagava preço direto. Estou falando que os irmãos não passam não, pai, eu só lembrando como é que é. Eu fui aí no tempo onde criança pensava isso, entregava profecia, e você tinha que reconhecer. E por que aconteceu? Porque se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para lavar as nossas vidas, pelo sangue do Cordeiro, para você ser aquecido de novo nessa noite, para essa chama do amor voltar a arder nos nossos corações, é no meu também. Essa chama tem que estar ardendo, irmãos. Por isso que ele chama, volte para o primeiro amor. Volte para quando você buscava com mais intensidade. Volte para quando eu falava com você claramente, você conseguia entender. Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. Quem entendeu a palavra de Deus, levanta a mão. Deus falou, isso é importante. Deus falar. Porque o homem falar não vai surtir efeito nenhum. Mas se Deus falar, a palavra ela vai entrar e vai ficar. O importante é a palavra ficar no seu coração, no meu coração, e nós botarmos ela em prática, né? A tua palavra explodiu no meu coração. Então, eu quero convidar a minha esposa, o missionário Luciano.